Se tem veneno, tem morte. E se é tirado o veneno, é tirado a morte. Deus vai trazer vida à sua casa aqui hoje. Quem crê, dê um grito de glória em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. No terceiro evangelho de Jesus escreveu Lucas, o médico. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Você que tiver a sua Bíblia, acompanhe conosco. Quem não tiver, se achega um vizinho próximo aí e vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Cadê os músicos? Fugiu tudo daqui hoje? Ô, glória. Tá na pensão. Eu achei que ia ser arrebatado aqui, que eu nem vi passar. Glória a Jesus. Se puder fazer um sol ali no fundo musical, ali, um sol, eu agradeço. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar bonito hoje aí para Jesus. Deus maravilhoso. Fico feliz de ver os irmãos chegarem aqui hoje. Fique à vontade, tá, queridos? A casa é do nosso Pai. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim o texto: E aconteceu pouco depois, ele ia à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveram-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre, e Deus visitou o céu, e correu dele esta fama, e por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Parafraseando o texto, João capítulo 11, versículo de número 40. João capítulo de número 11, versículo 40. É um prazer estar conhecendo aqui o pastor, o irmão da pastora Ângela. Qual é o nome do vaso aí, Corrigido? Qual é o nome dele? Luiz Carlos de Brito. Pastor Luiz Carlos, para você conhecer o senhor, viu? É uma honra muito grande que está conhecendo. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar o senhor, toda a família, todo o ministério, em nome de Jesus. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia, Jesus. Vamos repetir o texto? Disse-lhe, Jesus. quem disse? Jesus. Quem foi que disse essa palavra? Jesus. Eu não te disse, ou não te hei dito, que se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus. Se prepara para ver a glória de Deus aqui nessa noite. Coloque a Bíblia no teu assento, pega na mão de quem está do seu lado, por favor. Isso. Pega na mão desse crente até fazer barulho pentecostal nessa igreja. Rabaia sudecana, tem que aprovar a Ramaya Camboropasso Delemene Provanaras. Uia Malamada Shuya Narabaracanarai. Uia Namas, Uia Nabaracanarai. Uia Sorre Pomoromode Profanaramanara. O Deus de milagres está na casa.
eternidade. Estamos aqui mais um dia na sua presença. Eu te louvo. Pai, no momento da sua pregação, ser ministrada, sua mensagem, trabalhe no meio dos vasos nessa noite. Movimenta esse espaço com a tua glória. Ó Deus, vai movimentando no meio da congregação. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que aqueles que estão aqui presentes nesse culto, daqui a pouco vão saltar para dentro do território dos vitoriosos. A tristeza vai saltar de alegria, a depressão vai ter que bater em retirada, os espíritos imundos de morte vão ter que sair desta noite, porque o milagre vai acontecer. Fala conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. E assim te pedimos e já te agradecemos. E quem crer, dá um grito daquele mais alto que você puder. Aplauda Jesus e tome teu assento na glória de Deus. Eu não posso esquecer da Dami, que veio com a gente. Uma bênção ter você aqui conosco. Ela veio lá de Ipapa, é isso? Ipapa. Veio hoje. Glória a Deus, veio cultuar conosco. É uma bênção Deus ter colocado aí na minha vida. Glória a Deus. Tem uns meses que a gente esteve cultuando aí numa vigília aqui em Capão Redondo. E é bom estar aqui conosco aqui. Amém? Mas vamos ao que interessa agora, que é a palavra. Amém? O texto que nós abrimos aqui nessa noite nos traz uma percepção espiritual. Automaticamente a Bíblia Sagrada ela tem revelações compostas. E dentro dessa revelação nós temos aqui alguns livros que nos chama de evangelho. Esses 3 evangelhos são chamados de sinóticos. O que é sinótico, pastor? O que você acha em Mateus, você acha em Marcos, acha em Lucas. O que você acha em Lucas, acha em Marcos e acha em Mateus. Porém, dentro do evangelho chamado Evangelho de João, que é o 4º evangelho, traz também coisas que também você possa talvez encontrar. Por exemplo, sobre a crucificação de Jesus, ressurreição de Jesus, a prisão de Jesus. Você vai encontrar nos 4 evangelhos. Mas o episódio de ressurreição é única, singular, uma vez só. Você vai achar no capítulo de número 11, versículo de número 1 até o verso de número 49 de João. O versículo que nós também lemos, o capítulo 7, versículo 11 do Evangelho de Lucas, exatamente o escritor que escreveu, ele nada mais e nada menos do que um médico. Médico conhece sobre anatomia, conhece sobre o corpo humano, sabe de doenças, conhece enfermidades, conhece situações que agravam doenças, que levam ao estado da morte. O médico também conhece sobre a cura, ele conhece sobre o que é chamado de medicina. Então o escritor escreve com muita propriedade. Lucas, ele não era um discípulo de Jesus, como eram os 12, tampouco era como um dos 70 seguidores. Lucas é apenas alguém que vai ouvir, vai ser testemunha de pessoas que viram o milagre acontecer. Quer dizer, experimentaram o milagre, viram o milagre, sentiram o milagre, contemplaram o milagre. Pessoas que tinham enfermidades que o médico não conseguia curar, Jesus curara. Então eles começaram a dizer: esteve entre nós um homem que a qual ele fez milagres. Esse homem não era médico, esse homem é o médico dos médicos. Esse homem, ele ressuscitou mortos. Ele não era mágico, mas é o príncipe da vida. Então esse homem, ele tinha apenas 5 letras no seu nome, que significa Jesus. Dentro do original vem da palavra Yeshua, Yeshua HaMashiach. Esse mesmo Yeshua HaMashiach, que vem do original dentro da palavra Jesus,
significa Salvador, ou aquele que salva, ou aquele que veio a salvar. Então nós temos aqui uma história que conta-se em Lucas a respeito de Naim. Naim é uma cidade pequena que, com muita propriedade, quem escreve vai escrever pelo menos 2 vezes que vai falar dessa cidade. Essa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade que tinha moradores, vinha pessoas, entraram pessoas. Era uma cidade que nunca foi visitada, uma cidade que nunca foi valorizada. Quem olhava para Naim não conseguia botar os pés na cidade. Por quê? Era uma cidade pequena, pobre, e ninguém entrava naquele lugar. Se você encontrar alguém que botou os pés dentro de Naim, você não vai encontrar outro cidadão que tenha botado os pés naquela cidade. Mas eu posso imaginar que a pessoa que escreveu esse texto, com muita propriedade, vai falar de um episódio que não é muito bom, porque falar de morte é uma coisa triste. Ninguém gosta de falar de morte. Falar de morte, falar de situações que se agravam, não é nada bom. Eu já vi pessoas morrerem por causa disso. Eu conheci um senhor de idade. Ele sofreu um acidente que a qual foi agravado através do seu sobrinho. O sobrinho devia a ele R$10. E ele pegou o seu tio, estampou ele, bateu nele e levou-se aquilo para o hospital. E ele voltou para casa, da casa voltou para o hospital, e do hospital ele foi para o necrotério. Então esse homem faleceu por uma consequência que não era uma doença. E a sua esposa era uma mulher emotiva, quer dizer, era uma senhora emotiva que não tinha sequer problemas nenhum, era uma pessoa simples, humilde. Então a pessoa humilde, que não falava muito, não tinha hábito de gritar, era uma voz muito mansa. Então ela não tinha, talvez, uma voz ativa que nem a nossa, de gritar, de se expor. Ela era uma pessoa tranquila, mas ela tinha um problema, chamado problema de coração grande. Uma semana depois que o seu marido faleceu, ela também morre, ela falece. Então dentro da família existia uma certa maldição, porque um morre, o outro morre na sequência, e depois morre o outro também na sequência, e morreu a irmã desse homem, depois morre o outro também na família. E uma coisa que eu vim entender é o seguinte, que dentro do contexto que eu vim trazer para você, é que Deus, Ele não gosta da morte. Jesus, Ele nunca gostou da morte, Ele não tem prazer na morte. É por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quer dizer, Deus quer que ele se salva, Deus não quer que ele se perca. O diabo, ele vem dizer para o ser humano que ele nunca tem chance, que nunca pode ser ninguém. E Jesus, ele vem trazer uma libertação sobre aqueles que têm. O que o diabo roubou do homem lá no jardim do Éden. Porque jardim significa, jardim do Éden significa deleite, lugar de deleite, lugar de alegria, lugar de prazer. O diabo foi e roubou do homem a oportunidade de ser feliz, de ter pelo menos algo na sua vida. Então o diabo, ele vem trazer o quê? O pecado, a metamorfose, o veneno para matar a humanidade. Por isso que você vê pessoas morrendo. Você vai para uma pessoa e diz, poxa, fulano morreu tão cedo. Isso não existia antes de entrar o pecado no mundo. Entrou o pecado, entrou a maldição, entrou a doença, entrou a enfermidade, entrou a morte. Mas a Bíblia diz que através de um homem entrou o pecado. Mas também por causa de um homem veio a redenção, veio então a liberação. O homem, ele veio para resgatar a moral do homem. Através de um homem entrou o pecado, através de um outro homem chamado Jesus, que segundo a história bíblica é chamado de segundo Adão. Ele vem trazer o que o diabo roubou.
João 10:10, todo mundo conhece. O diabo vem para matar, roubar e ele é chamado de ladrão, irmão. Roubar, matar e destruir. E na sequência, Jesus veio para trazer vida. Ele está comendo vida. Então Jesus aposta na morte. Ele não quer que você morra sem que se cumpra na tua vida a promessa. Eu quero fazer uma pergunta: quem tem promessas de Deus aqui nessa noite? Olha para mim. Segura aí só um pouquinho, só no toque da guitarra. Jesus, quando entrou em Cafarnaum, ele operou um milagre em liberar uma palavra, em transformar a enfermidade em abundância de saúde. Porque Jesus entrou em Cafarnaum, era notório. Jesus entrou naquele lugar, pelo menos mais de 15 milagres aconteceram dentro de Cafarnaum. E um deles foi quando Jesus ele cura um homem que estava em cima da cama, que era servo de centurião. O centurião se prostra diante de Jesus e ele vai dizer para ele: olha, o meu criado está em casa. Ah, você não entendeu ainda. Ele está em casa, paralítico, não consegue se movimentar. Jesus não tinha preguiça para sair. Hoje nós temos prioridades maiores do que de Jesus. Porque Jesus, quando ele ia fazer missões, ele não se preocupava com distância. Ele não se preocupava com horas, com dias, semanas, com meses. Jesus não tinha esse negócio. Ele não queria saber, não. Se é para fazer, eu vou fazer. Mas o homem conhecia que ele era pecador. Era um homem que não tinha dignidade, digno de receber Jesus na casa dele. Mas isso não impediu do milagre acontecer. Isso não impediu de Jesus fazer o milagre. Eu disse: já que você tem fé, para ter uma fé como esta, nem o israelita, nem Israel tinha alguém que tinha fé com esse homem. O Senhor não precisa da minha casa, não, mas uma palavra que o Senhor liberar, o meu criado vai ser curado imediatamente. Eu já quero profetizar em nome de Jesus Cristo que esta noite Deus está decretando a cura neste lugar. A sua casa está sendo invadida pelo poder da glória do Senhor Jesus Cristo. Se alguém acredita, não grite. Depois de Jesus sair de Cafarnaum, Jesus tem algo a fazer. Tem na Judéia. Ele tinha que sair de Cafarnaum, pastor, e voltar para a Judéia. Só que a prioridade não é minha, não, irmão, não é sua, não é nossa. A prioridade é dele. Ele parou exatamente no caminho que dava acesso à volta. Ele poderia ter parado e dito aos discípulos: vamos comer uma coisa e vamos embora para a Judéia. Quando ele está em direção à Judéia, eu imagino o seu espírito, a sua alma, escuta um choro de uma mulher lá dentro da cidade. E essa mãe está desesperada, porque o filho que ela tinha ali era o único. E segundo a história bíblica, dentro da teologia, filho é chamado de provedor. Dentro da Bíblia, provedor, porque o pai morria e os filhos eram os provedores da casa. Eles cresciam para poder providenciar. E a providência foi embora. O sonho desta mãe foi embora. O projeto desta mãe foi embora. O sonho dela foi embora. Eu imagino que esta mãe, olhando para o seu filho, dizendo: meu Deus do céu, que eu projetei, que esse menino ia ser um advogado, um médico, um doutor, sei lá, um sacerdote, um levita. Ia ser alguém da igreja, ia ser alguém atuante na obra de Deus, e agora está dentro de um caixão. E se enquanto Jesus não entrar na cidade de Naim,
E se quando o meu Cristo não entrar pela porta da cidade, porque quando ele entrar pela tua cidade, pela tua casa, se prepara, porque vai haver um transbordamento na sua casa. Quando o Senhor Jesus parou na entrada de Naim, posso dar um recado de Deus para você? Eu posso ou não posso? Jesus não entra em qualquer lugar. Ultimamente, na igreja, Jesus está entrando. As igrejas estão botando Jesus para fora, dentro delas. Jesus nem passa na frente, nem entra. Verdade, Senhor. Jesus não entra. Mas qual é o céu sobre disso? Jesus batiza com o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Aonde você está vendo muito batismo? A Bíblia diz que Jesus disse: eu não vim trazer paz, e trazer fogo e espada. Eu quero que o fogo se acenda. Cadê fogo? A Bíblia diz que Jesus entrando no templo de Jerusalém, as crianças corriam, adoravam a Jesus, dizendo: Hosanas, 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 Hosanas. Aonde que você me viu a criança hoje, adorando? Vou falar, Jesus, me segura. Você encontra a criança com o telefone na mão, mas não acha uma Bíblia na mão da criança. Jesus nem passa uma Bíblia dessa. Você onde ele encontra alguém que está adorando, pastor? Minha voz não é tão bonita, minha voz não é de cantor, eu não sei falar direito. Jesus fala: você não sabe, mas eu vou te dar a palavra agora. Eu vou te ensinar a falar. Eu coloco a palavra na tua boca e ponto final. Olha pro carioca aqui. Olha pro carioca aqui. Olha pra cá. Jesus não entrava em qualquer lugar. Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele resolvia entrar em algum lugar, a tua casa, Aleluia, toda honra, toda não tinha ninguém que segurava Jesus. Ninguém. Não tinha multidão, não tinha inimigo, não tinha fariseu. Quando ele queria entrar na casa de alguém, ele entrava. Pastor, vai julgar Jesus, vai falar mal dele. Não tem problema, ele entrava. Zaqueu está em cima de uma árvore e Jesus está passando, ele dá uma paradinha. Ei, desce depressa. Desce depressa. Porque hoje eu quero entrar na tua casa. É hoje. Ei, escute isso. Jesus, ele quer entrar na casa de pessoas aqui hoje. Ei, desce depressa. Hoje tem milagre na tua casa. Jesus entrando na cidade. Era normal? Sim, era normal. Mas nesse dia estava inusitado.
Porque não foi nada planejado. Não pelos homens. Mas o céu já estava comungado com a terra. Aleluia, toda Os céus honra, já toda estavam glória para ligados. ti, Senhor, nessa noite. Dizendo, no dia seguinte, quer dizer, no outro dia, Aleluia. vai haver milagre numa cidade. Quando ele entra da cidade daí, existe uma multidão do lado de dentro. Aleluia. E existe uma multidão do lado de fora. Os que estão, pastor João, lá de dentro quer sair. Mas quem está do lado de fora quer entrar. Como é que fica isso? Deus Todo-Poderoso. A mãe perdeu seu filho, foi para o ML, foi constatar a doença, Instituto de Médico Legal, olhou para o menino e disse: meu Deus do céu, vai um homem que trabalha lá para a fuleirada para medir o corpo, para colocar o caixão, o menino no caixão. O coveiro acorda às 4:30 da manhã para cavar buraco, porque o coveiro que faz a medição, ele cava para enterrar. Acordou cedo demais. Não sei que hora que era. Eu só sei que Jesus, quando ele entrou, Aleluia, toda honra, toda glória para ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. quando ele entrou naquele lugar, Tu és a visão de Jesus foi direta. Repita comigo, direta. Ele olhou onde passou? Nos olhos da mulher, chorando. Olha o processo que essa mãe passou o dia todo. Deus está me dando uma palavra aqui. Tem mães aqui, está chorando pelos seus filhos agora, pensando que a história está acabando, que a história terminou. Aleluia. Céu e eu te falo, Lúcia. Tem gente aqui que está chorando pelos seus filhos, achando que o filho vai morrer, achando que a história vai acabar, vai terminar. Deus está dizendo: espera, aguarda que Jesus está chegando aí. Eu só ouvi o barulho do Senhor Jesus entrando na igreja. Deus Todo-Poderoso, toda honra, toda glória para ti, Senhor, nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor. Aí a prova tell Espírito fire. E na prova não contemplou a aparecer o tempo. E a manda vai até a céu. A prova não contemplou a glorificar. A prova céu e de fire tunia. Chama a prova da que é bonia para Manaraia. Jesus! Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória para ti, Senhor. Deus, tu és santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
vocês são diferentes hoje. Eu vou deixar você orar, falar. Aprenda uma coisa: nem sempre quem está do nosso lado quer ver nosso bem. A multidão estava lá, sim ou não? Sim. Mas nem todo mundo era amigo dela. Nem todo mundo se condoía com a dor dela. Nesse tempo havia jornaleiro. Quem sabe é jornaleiro? Se propagava a notícia. Jornaleiros que propagavam, diziam: olha, extra, a mãe perdeu seu único filho, e a cidade lá todo mundo vê, porque quando nós perdemos algo, todo mundo tenta na nossa cola, sabe, para ver nossa derrota. Você pode ver que notícia boa ninguém conta, notícia de milagre, de bênção ninguém conta, só conta desgraça. Ah, você viu fulano? Ah, estava de carro, perdeu o carro. Mas quando Deus é um carro novo, a pessoa não conta, não. Deus é um